Olá, pessoal, da disciplina de Gestão de Destinos Turísticos. Eu sou o professor Maurício Pimentel e essa é a continuação, então, da nossa aula sobre os processos de ativação turística e as particularidades de cada espaço em relação a esses processos, né? Então, a gente percebeu no vídeo anterior, em que eu tenho essa vinculação, né, de determinadas práticas turísticas a determinados tipos de espaço, né, determinados espaços, vinculando, então, esses espaços ao desejo das pessoas de realizarem ali determinadas coisas, enfim, como nadar, surfar, tomar banho de sol, um jantar romântico, seja o que for, né? Então, a partir disso, né, eu tenho esse movimento de adequação desses locais, dessas práticas, que vão tornar esses locais turísticos, né? E aí, então, eu tenho diferentes práticas que vão vincular diferentes espaços, e dentro dessa diversidade toda, vem a questão, né? Será que os espaços venham a ser turísticos do mesmo modo? Né? O que significa ser um espaço turístico nesse sentido, né? E aí, aqui nessa imagem, eu tenho diferentes tipos de espaço, eu gostaria de explorar um pouco com vocês aqui. Eu tenho, por exemplo, o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Não a cidade em si, mas o Parque Nacional, como uma unidade, digamos assim, em que eu não tenho a possibilidade não tenho nenhum hotel na volta, não tenho nenhuma população ali, né, um local isolado, de uma maneira, né, isso que só o parque. Eu tenho a costa do Sauípe, em Mata São João, na Bahia, em que eu tenho um resort, que era antigamente uma fazenda, então tem a construção de toda esse meio de hospedagem, né, e que vem visitantes de fora, que chegam lá por meio do transporte aéreo, enfim, não tem uma população local muito expressiva, pelo menos nesse conjunto do complexo do resort, a população vai estar isolada num outro espaço, né, que vai ser bastante diferente, por exemplo, da dinâmica que vai ocorrer em Capão da Canoa, também uma apropriação pelo litoral, apesar de um litoral com significações e conotações talvez bastante diferentes, né, para quem é gaúcho, talvez conheça o nosso chocolatão, mas o modo como esse litoral vai ser apropriado a partir da construção de uma cidade, né, com diferentes serviços que vão se instalar ali e depois até uma população permanente residente vindo a se instalar ali, né? Uma metrópole como São Paulo, por exemplo, em que o turismo, apesar de ser o local mais visitado do país, muitas vezes talvez o turismo se torne um pouco invisível, né, dada a dinâmica da própria metrópole, por ter uma população muito grande, por ter várias coisas acontecendo, várias ofertas, né, e esse movimento. O turismo ali não tem a mesma influência que tem, por exemplo, para a Costa do Sauípe, né? Por exemplo, a pandemia não afetou São Paulo do mesmo modo como a Costa do Sauípe, provavelmente, apesar de ter tido efeitos bastante consideráveis, né? Eu tenho uma cidade como Olinda também, baseada no seu patrimônio cultural, principalmente, que daí esse vínculo com o turismo ocorre provavelmente também uma cidade, mas diferente de São Paulo, né? Porque tenho essa vinculação com esse patrimônio cultural e com essas tradições e com algo que de alguma maneira deve ser preservado, né? Diferente um pouco dessa narrativa, desse discurso da metrópole, de que tudo muda, enfim, da própria mudança, né? Da novidade, enfim, da modernidade, né? Que vai ser diferente, por exemplo, de Confins, por sua vez, em Minas Gerais, que é uma cidade ao lado de Belo Horizonte, onde fica o aeroporto, em que passam milhares de pessoas, mas pouca gente fica, né? Talvez o mesmo caso a gente poderia comentar para Guarulhos, em São Paulo, né? Que tem muito essa função de conexão, né? Hoje sediar esse grande equipamento de acesso, de transporte, mas não necessariamente ter a ela, né, um discurso turístico vinculado que, com o fim, se torne o local da visitação em si, né? Então, né, aí vem a pergunta, né, se esses espaços são todos turísticos. A gente pode perceber que sim, porque em todos eles a função turismo acaba exercendo algum papel, né, e acaba transformando a dinâmica do local. Se eles são igualmente turísticos, bom, aí é uma questão que a gente pode debater, né? A importância do turismo nas dinâmicas desses locais, né, vai ser distinta, né? Pelos os próprios processos pelos quais eles se tornaram turísticos também vão ser diferentes, né? Como a gente tem visto nessa narrativa aqui dessa aula.
né? E, de alguma maneira, eu considerar essas diferenças vai permitir eu conhecer melhor o que é o turismo, entendeu? O turismo como esse grande sistema, né? E como esse sistema de práticas socioculturais. E aí, então, né, a história de uma pesquisa que eu coloquei aqui é a história da pesquisa da equipe MIT, que eu já tinha apresentado no vídeo anterior, que vai procurar estudar como é que é isso que eles chamam da misanturismo dos lugares, ou seja, de como é que os locais se tornam turísticos, né? E, ou isso que eu estou chamando de ativação turística. E aí vamos partir a partir de uma abordagem geohistórica, né, de ver, enfim, né, da geografia, da história, de como é que os locais foram se vinculando ao turismo, entendido aqui como esse sistema de atores, de práticas de locais, que tem, por fim, permitir os indivíduos, né, sair da sua residência de vida habitual e habitar temporariamente um outro local, né? Ou seja, tem essa saída e esse retorno, né? E a pessoa vai se experimentar de uma maneira diferente naquele espaço por um determinado período, né? Diferente, uma definição que rompe, assim, também, de certa forma, né, com a definição oficial do OMT, que tem que inclui também outros tipos de mobilidade, como as viagens a negócios, por exemplo, né? Então, aqui o turismo está sendo entendido como uma prática que não é do cotidiano, né? E que também tem esse vínculo com a recreação dos sujeitos, né? Essa possibilidade dos sujeitos se experimentarem de uma maneira diferente nesses locais, procurando, seja descansar, seja descobrir coisas novas, né? Ou se experimentar de uma maneira diferente. Então, eu tenho aqui o turismo, né, dessa vinculação com o tempo e com o espaço, ou seja, é um tempo fora do cotidiano, ao mesmo tempo é um espaço que é fora daquele espaço habitual de vida, né? Mas eu tenho essa volta, né, esse retorno sempre que difere o turismo de outras mobilidades, como a própria migração, né? E aí, então, eles vão, de alguma maneira, nessa pesquisa, categorizar os locais a partir desses três elementos, né, dessas três variáveis, ou seja, se no local existe uma capacidade de hospedagem, né, se é possível dormir ali, tendo um pouco essa relação até, né, do turismo como essa dormida, né, pela própria definição da MT, mas aqui no caso está vinculado a essa distância também que eu percorro, né, e a esse habitar temporário em outro local. Se ali existe uma população local com a qual esses visitantes vão ter uma relação, e sendo o turismo uma prática urbana, né, como é que vai ser a relação do turismo com essas outras funções urbanas que vão se colocar nesses locais, né? Outras funções urbanas que podem ser, por exemplo, a questão dos serviços, a atividade industrial, né, o comércio, enfim, a função universitária e outras funções urbanas que um local pode vir a ter, né? E aí, então, a partir desses critérios, eles vão chegar, digamos assim, a uma categorização de 4 tipos principais, né? Então, eu tenho um sítio turístico, ou seja, que eu não tenho uma capacidade de hospedagem, não tenho uma população local e não tenho uma função urbana diversificada, né? Que é o caso que eu tinha comentado ali do Parque Nacional da Tijuca ou de Machu Picchu, enfim, a pessoa vai, ela visita e ela volta, né? Então, na dinâmica desse local, enfim, ela vai ter uma dinâmica própria por conta disso, né, por ser um local fechado e por não ter essa permanência de visitantes ali, né, e nem de uma população acolhedora, que vai, em geral, se colocar em locais ao redor. Eu vou ter um outro tipo de local que vai ser um enclave turístico, né, muito próprio daquele tropismo do cenobitismo, né, em que eu tenho essa capacidade de hospedagem, mas não tenho o resto, né, não tenho população local e nenhuma função urbana, que é o caso clássico dos resorts, né, que são essa espécie de bolhas construídas só para os visitantes, né, para os visitantes estarem ali em si, esse enclave justamente, né, e, enfim, a gente poderia discutir aqui o modo como isso responde a uma série de imaginários, de desejos, enfim, uma sociedade de consumo e o modo como é essa relação desse enclave turístico com a comunidade local, mas não vem o caso aqui, né. Eu tenho, por um outro lado, né, uma outra tipologia, que é a estação turística, em que, sim, existe essa capacidade de hospedagem, mas também existe uma população local. Por outro lado, não tem as funções urbanas diversificadas. Então, o que acontece? São tipos de espaço, né, que vão ser muito vinculados ou muito vulneráveis, digamos assim, à própria dinâmica do turismo, né? O turismo vai responder à dinâmica principal daquele local. Se o turismo, de alguma maneira, acaba, né,
aquele local também sofre bastante. Então, eu tenho certo quase monopólio do turismo na dinâmica local, né? Que é o caso de muitas estações balneárias, que a gente vê esse funcionamento no verão e depois no inverno, né, a cidade parece que morre. Assim, né? E tenho também, né, as cidades turísticas em que eu tenho os três componentes, em que aí existem funções urbanas diversificadas, né, e turísticas também, e que muitas vezes, por outro lado, daí a diferença da estação turística, o turismo vai ter um papel talvez coadjuvante, não necessariamente esse mesmo protagonismo, né? E aí, então, eles vão fazer essa análise geohistórica, né? E vão perceber que existe uma transição dos diferentes locais por essas tipologias, digamos assim, né? Então, eu tenho, por um lado, né, a invenção ou o investimento do turismo em um determinado local, ou seja, né, eu tenho um local que não existia antes, ou seja, uma coisa que era vazia, como eu comentei, né, uma fazenda, de repente ele é inventado enquanto um local turístico, né, existiu nada, ele passa a ser um enclave, por exemplo, né, que é o caso aqui do Sauípe ali, mas eu tenho também, né, e aqui nessa barra aqui da invenção, né, da mesma forma o sítio turístico, né, por exemplo, eu tinha Machu Picchu ali, existia aquele sítio arqueológico, né, que foi descoberto, se não me engano, no século XVIII ou XIX, que ele foi redescoberto, né, depois de ter sido abandonado. E aí, então, esse sítio, né, muitas vezes ele pode vir a se tornar um enclave, ou ele pode vir a se tornar uma estação, né, ou seja, na medida que que ali se agregam outras funções, né, como hospedagem, como população que vive em volta, né, daquele sítio ali, né? Assim como o próprio enclave, né, como é o caso do resort, pode vir a ser uma estação, né? E aqui eu me recordo agora do caso de Beach Park em Aquiraz, né, no Ceará, em que ele começa justamente como um parque aquático, talvez não existisse no começo, né, como um sítio, né, não existindo no início, né, essa capacidade de hospedagem, que é criada, né, se torna então um enclave, e que depois, né, passam a ser vendidos como apartamentos de residência, né? Então as pessoas passam a morar ali na volta, então se torna uma estação, né? Então eu tenho essa transformação dos locais dentro desse percurso, dessa trajetória, digamos assim, né? Então isso nessa barra aqui da invenção. No lugar do investimento, eu tenho locais que já existiam, né, mas que com a chegada do turismo, né, ou com a readequação desse local para um olhar do visitante, que passam a frequentar aquele local, tem uma certa subversão daquele espaço, né? Ele se transforma, como é o caso clássico, talvez, de Veneza, né? A cidade já existia ali há muito tempo, mas, de alguma maneira, depois que ela se tornou um objeto do olhar turístico pelo Grand Tour, em que teve essa democratização também do acesso, né, à cidade, o turismo acabou praticamente expulsando essa população local dali, né, e isso inverteu aquele local, né, enfim, Veneza, né? Então, o que eu tenho aqui nesse lado aqui, né, uma cidade pode passar a ser uma cidade-estação, né, estação, lembrando lá aquela questão, né, de ter população, a capacidade de hospedagem, e também as funções urbanas, né? E depois também pode ser uma cidade com função turística, ou seja, que é diferente da estação, porque ela tem só essa função turística como um apêndice quase, né? Mas não está dominada por essa oferta, como é o caso aqui de muitas metrópoles, né? Como Paris, como Nova York, como a própria São Paulo, né? Tem essa função turística, mas ela não a cidade é outras coisas além disso, né? Vai ser diferente, por exemplo, de uma cidade turística, como é propriamente dita, né, como é colocado aqui, que vive em função desse turismo, né? Então, eu tenho aqui, né, nesse gráfico, nesse modelo, é justamente essa trajetória desses diferentes percursos dos locais, né, e o modo como eu tenho diferentes possibilidades aqui, e ao mesmo tempo eu tenho uma certa continuidade, né, uma certa recorrência nessa análise que eles realizaram. Então, tenho aqui, por exemplo, um enclave que vira uma estação, que depois pode virar uma estação com função urbana, como estava comentando ali, né, o caso do
do Ceará lá, né, e depois virar uma cidade com função turística, que foi o caso aqui de Miami, né, que eles estudaram. Essa estação pode virar ser um local de férias, depois esse local de férias se tornar um subúrbio ou um bairro residencial, como em caso de Pelotas é o Laranjal, né? Daí passa um bairro integrado à própria cidade, né, ou o cassino em Rio Grande. Então, acho que né, e também um pouco isso de ser uma cidade, depois a cidade virar ser uma cidade com função turística, ou seja, tem essas diferentes possibilidades aqui, né, esses diferentes conjuntos, certo? Que vão responder um pouco, né, a essa questão de se esses locais aqui vão ser turísticos da mesma maneira. Então, a gente percebe que cada um deles, a própria função turismo, quando ela se insere no local, ela responde a uma certa dinâmica que é um pouco distinta, apesar de, em comum, todos eles serem influenciados pelo turismo, né, e serem articulados a esse sistema turismo, né? E aí, nesse sentido, a gente tem uma relação entre o turismo e o urbano, né, em que eu posso perceber aqui, por um lado, locais em que eu tenho essa turisticidade, digamos assim, essa especialização daquele local em turismo muito alta, mas que tem pouca urbanidade, digamos assim, tem poucos serviços, pouca população local, né, pouca aglomeração, digamos assim, e, por um outro lado, eu tenho locais que são muito urbanos, né, mas que talvez tenham um turismo um pouco menor. E aí, como é que se insere as diferentes tipologias dentro desse eixo aqui, né? Então, se eu pegar, por exemplo, uma plantação de soja, de arroz, né, eu não tenho nada de turismo e nada de urbano, local completamente fora. Ou um subúrbio, né, pensando aqui naqueles subúrbios um pouco americanos, assim, ou esses condomínios novos, né, que são gerados um pouco fora das cidades, assim, né. Então, tenho pouca questão do urbano, né, e ao mesmo tempo tem pouco turismo. Quem mora lá são pessoas locais, né, pessoas que moram ali. Que vai ser diferente, por exemplo, de um sítio, né, em que eu tenho uma alta turisticidade, ou seja, um local que tem muitos visitantes, mas pouco urbano, o enclave, a estação, a metrópole, né, e o modo como isso vai se colocando aqui. Então, para a gente visualizar um pouco como é que fica isso, né, e como é que são essas diferenças num plano um pouco mais aplicado, eu fiz uma pesquisa que foi considerar o número de empregos em hospedagem, né, que nos traz um pouco como esse proxy, né, esse índice do turismo, medindo o local especializado em turismo, né, se ele tem empregos em hospedagem para acolher esses visitantes, e o número total desses empregos. Então, eu tenho, de um lado, por exemplo, aqui São Paulo, tem o maior estoque de empregos de hospedagem, que recebe o maior número de pessoas no país. Ao mesmo tempo, a hospedagem dentro do conjunto total de empregos de São Paulo é uma coisa muito pequena, né? Então, eu tenho essa grande urbanidade, mas uma escala de turismo um pouco menor, ou seja, a especialização do espaço no turismo menor, né? E, por um outro lado, no outro extremo, né, eu tenho Fernando de Noronha, que tem menos hotéis que São Paulo, obviamente, né, mas que é muito especializada em turismo, né, em que o turismo responde por uma grande parte da dinâmica local. E aqui o modo como diferentes destinos vão se colocando, né, nessa escala aí entre turismo e outras funções urbanas, né? Então a gente pode ver, por exemplo, Porto Alegre, Salvador, mais ou menos no mesmo patamar, e aqui locais são mais especializados, né? Fernando de Noronha, Rio Quente, Cairu, onde fica uma série de resorts também lá na Bahia, né? E por aí vai, né? E aí, então, né, dentro dessa tipologia criada pela equipe MIT, dessa análise, dessa narrativa dos locais, esses pesquisadores vão fazer, então, uma análise, né, da diferença desses locais que foram criados pelo turismo, né, como o enclave, da estação, enfim, e locais que são investidos pelo turismo, ou seja, que já existiam e que o turismo vai, de alguma maneira, investir e esses locais vão adquirir essa nova função, né? E análise, né, de como é que diferentes elementos vão se portar e vão, de alguma maneira, acontecer nesses locais. Como, né, então, eu tenho aqui, por exemplo, né, na tipologia, um enclave turístico, em que o papel do turismo vai ser essencial para aquele local, né, ele vive praticamente disso, em que eu tenho os atores públicos, de alguma maneira, afastados, né, ou seja, eu tenho uma gestão própria daquele enclave, né, no caso dos resorts. Os atores privados têm um certo monopólio
da gestão daquele espaço, né, como eu comentei antes, e aí, nesse sentido, eu tenho também poucos atores privados responsáveis por quase tudo, né, então, no meu caso do Rio Quente, ou sei lá, outros resorts, como a gente pega, né, eu tenho uma mesma companhia que é responsável por criar toda a estrutura, manter toda uma programação de lazer, fazer toda uma programação de marketing, né, e colocar o destino no mercado turístico, que a gente vai ver que é bastante diferente, por exemplo, se a gente faz a comparação com uma estação turística ou com uma cidade turística, em que eu tenho uma série de pequenas ou de uma série de empresas, enfim, né, não necessariamente pequenas, mas um arranjo muito mais diversificado de atores, em que é mais difícil, de alguma maneira assim, né, eu não tenho esse monopólio, né, de conectar todo mundo para se colocar de uma maneira unificada nesse mercado, né. Então, residentes aqui no caso do Enclave não existem, né, e o projeto que existe para aquele local é que seja justamente esse tipo de empreendimento, né. Uma estação turística nova, digamos assim, né, que está se formando, e aí é um pouco diferente dessas estações turísticas antigas, já consolidadas, maduras, né, em que o turismo não é mais uma novidade. O papel do turismo aqui nessa estação nova vai ser essencial. Atores públicos vão ser adquiridos, né, no momento que eu tenho essa surgimento daquela cidade, que se surge também toda uma estrutura estatal para lidar com isso, como o próprio desmembramento, às vezes, de município, né, enfim. Os atores privados concorrem entre si, né, e os residentes nessa estação nova, a maior parte ainda vive somente do turismo, né, e o turismo, então, por isso tem uma força política e uma importância local que é bastante considerável, e que vai ser diferente da estação antiga, né, porque o turismo ele ainda é importante, mas ele não é mais essencial, né, porque, de alguma maneira, esses se somam, né, a esses locais outras funções urbanas e outros processos que vão ganhar também um próprio peso na dinâmica local e um peso político, né? Então, eu tenho essa concorrência intraturística, mas em relação aos residentes também, né, eu tenho esse processo de residencialização, ou seja, esses visitantes, que antes eram visitantes temporários, passam a habitar aquele local, né, se tornam um local de segunda residência, e aí é muito comum essas pessoas que antes eram turistas, na medida em que elas se tornam residentes, elas não quererem mais compartilhar aqueles locais, aquele local delas com os turistas, né? Porque tem uma série de uma dinâmica completamente diferente, assim, digamos, muitas vezes quando é alta temporada, tem uma inflação bastante alta, tenho a questão do barulho, ou tenho outras demandas para aquele local, né? Como demandas próprias de residente, como a questão enfim, serviços de saúde, de escola, enfim, que são diferentes daquelas demandas dos visitantes. Então, tem essa concorrência, digamos assim, né? E essa essa divisão, né, do turismo com outras funções, né? Vendo por um outro lado, né, esses locais são investidos pelo turismo, não mais criados, né, do nada. Eu tenho o sítio turístico aqui, em que o turismo continua sendo essencial, que os atores públicos são à margem, né, como eu falei, porque é um local praticamente fechado, ou tem algum outro tipo de administração, né? Mas esses locais muitas vezes são concedidos, por exemplo, para iniciativa privada, como no caso de um parque nacional, enfim, então se adquire esses atores privados, mas dentro de um processo um pouco distinto do surgimento espontâneo, digamos assim, né? Porque são regulados por uma série de contratos, enfim, de compromissos com a administração desse sítio turístico, né? Isso no caso dos parques nacionais, claro, né? No caso de talvez parques temáticos, o processo seja um pouco diferente. Eu não tenho residentes, e esse projeto local também é um empreendimento, né? Uma cidade turística, então aqui eu tenho o papel do turismo como subalterno a essas outras dinâmicas. Os atores públicos são compartilhados, ou seja, eu tenho outras como eu comentei, né, outras demandas que esses atores públicos têm que responder, o turismo não tem a mesma peso e importância política, né? Eu tenho uma concorrência que vai ser dupla, então, né? Por um lado, uma concorrência intraturística, ou seja, dentro do mesmo local, né, de diferentes hotéis ou diferentes restaurantes concorrendo entre si, claro que se unindo para buscar outros visitantes, né? Mas também uma concorrência extraturística, ou seja, daquele próprio espaço ter outros projetos para aqueles locais, né, que vão concorrer com a função do turismo nesse sentido, né.
E me lembro agora, por exemplo, um caso que está acontecendo aqui em Porto Alegre, com a pandemia, né, e um pouquinho antes também já vinha, né, porque eu tive uma expansão da oferta hoteleira da cidade em função da Copa do Mundo. Muitos hotéis não conseguiram sobreviver. E aí eu tenho essa transformação de hotéis em estúdios, ou em lofts, ou em locais de coworking, né, voltados para a população local. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, de alguma maneira, essa função turística concorrendo com outras funções dentro da mesma cidade, né? Essa função residencial ou comercial, né? De alguma maneira. E aí a atitude dos residentes em relação a esse espaço, que muitas vezes são indiferentes ou até hostis ao turismo, né? Já no caso de uma cidade que eles chamam de turistificada, em que o turismo acaba subvertendo mesmo aquele espaço, né? Como é o caso de Veneza, é muito comum os residentes serem hostis ao turismo, né? Porque o turismo acaba assumindo e acaba assumindo uma certa protagonismo tão grande que acaba abafando esses outros elementos da cidade, né? No meu caso próprio de Barcelona, estava caminhando um pouco para esse lado, né? E muitas vezes então eu tenho esse vínculo com os residentes que é um pouco distinto, né? E por fim então aqui, né, nessa tipologia deles, a cidade de Paradouro, que ela não tem essa função de destino propriamente dita, né? Ou seja, as pessoas não tem um imaginário vinculado a ela, as pessoas vão lá, elas querem ficar e conhecer naquela cidade, enfim, mas ela tem muito essa função de ser um espaço de trânsito, né? Ou de ser uma escala, né? Não sei, por exemplo, uma viagem longa é aquela cidade que tu vai dormir para continuar a viagem no próximo dia, ou o local onde tu vai pegar uma conexão de voo, né? Como era o caso de Confim, que eu tinha comentado, né? Então, o que a gente nota aqui, né, é o quanto essa função do turismo vai se inserir e vai ter uma diferença, né, dentro desses diferentes tipos de espaço, dentro desses diferentes projetos locais, né, e uma diferente importância no próprio papel político e na atitude dos residentes e dos atores privados frente a esses projetos de local, né? E aí, nesse sentido, um ponto que é interessante a gente explorar depois, eu coloquei para vocês, né, essa atividade da nossa enciclopédia de destinos, é a gente procurar comparar como é que acontece, né, pegar esse quadro e procurar comparar como é que isso acontece naqueles diferentes destinos que vocês vão estudar e pesquisar ali, tá? Bom, ainda tendo em vista, né, essas diferentes apropriações do território pelo turismo, uma outra vertente, uma outra pesquisa, digamos assim, né, é feita pelo Agnaldo Fratucci, que é esse pesquisador da Federal Fluminense, que ele vai procurar entender como é que os agentes sociais produtores do turismo vão se apropriar dos espaços, né? E ele vai considerar diferentes tipos de atores e vai notar o quanto um mesmo espaço vai ser apropriado de diferentes maneiras, né? Então, por exemplo, eu tenho aquele balneário, a percepção que o turista tem e o modo como ele vai se apropriar daquele espaço vai ser bastante diferente, obviamente, né, de um trabalhador local, ou do poder público, né, ou dos agentes de mercado, enfim. Então, aqui ele faz, né, nesse quadro, esses diferentes atores estão vinculados ao turismo, né, e essa lógica de apropriação dos espaços. Então, por exemplo, os visitantes que têm essa lógica predominantemente de reticular, ou seja, eles vão vinculando, né, como essa criação desse próprio sistema, né, vão uma espécie de rede, né, ou seja, eu tenho uma cidade, eu vou visitando ponto a ponto, né, e vou formando essa rede do que vai ser essa cidade turística, que vai ser diferente, por exemplo, de uma lógica do poder público, né, que vai ter essa lógica zonal, ou seja, eu tenho aquele destino, né, que é o território, digamos, de um município, digamos assim, o município vai gerir aquele território como uma zona, né, como um todo. É diferente, por exemplo, dessa lógica reticular do visitante que visita um município um dia, o outro no outro, né, e faz parte do mesmo itinerário, né. O poder público vai atuar principalmente nessa lógica zonal de ter que dar conta não só dessas demandas reticulares dos turistas, mas também de outras demandas naquele território que existem, né, como educação, saúde, cultura, enfim, uma série de outros elementos aí, né, e vão trabalhar também com um planejamento muito vinculado nessa lógica zonal, de planos diretores, de planos de manejo de área, né, enfim. Agentes de mercado, né, que atuam um pouco nessas duas lógicas, aqui pensando nessas grandes empresas, empresários locais, fornecedores também, né,
como é que eles se apropriam do turismo nesse espaço, trabalhadores formais e informais, né, essa questão da sazonalidade também, e aqui essa diferenciação que ele faz, então, entre a população residente que é diretamente envolvida com o turismo ou não, né, o modo como elas se apropriam desses espaços, né. E aí, aqui, o caso que é interessante da gente, talvez, observar, né, é pensar um espaço turístico, esse aqui é o litoral de São Paulo, né, em Bertioga, e imaginar seria um destino, se a gente considerar o município, né, mas essas diferenças de apropriação que existem aqui. Né? Então, se eu procurar lá, por exemplo, né, no Google, em férias, em Bertioga, alguma coisa assim, eu vou ter principalmente essa imaginário todo vinculado à orla, né, e aos visitantes da orla, né, então um pouco essa imagem do destino vinculando a isso. Mas a gente tem que ter claro que o sistema turismo ele vai vincular um espaço maior, ele vai ter influências para além dessa imagem desse espaço dos visitantes, né? Então eu tenho, por exemplo, o espaço que vai acolher esses trabalhadores do turismo, né, onde é que eles moram, né, em relação a isso. E como é que acontece, né, esses diferentes, como é que se articulam essas diferentes espacialidades aí. Então, e aí vinculando aquela própria narrativa, né, do começo do outro vídeo, né, da ativação turística dos locais, eu tinha aqui nesse litoral de São Paulo uma população que era predominantemente uma população tradicional caiçara, né, vinculado à pesca, enfim. E aí, com o turismo, né, isso surge as práticas de veranismo, principalmente ali nos anos 50, 60, né, eu vou ter uma transformação bastante forte desse local, em que eu tenho a urbanização desse litoral aqui, né, essa população tradicional, de alguma maneira, vai sair daqui, né, vai ser, de alguma maneira assim, expulsa para outros locais, né, e provavelmente, né, uma coisa que acontece muito, é ficarem nessa margem atrás da BR aqui, né, que não tem essa vinculação com o espaço litorâneo, mas que são os espaços que acabam sendo os terrenos mais baratos, enfim, né? Então, eu tenho essa segregação espacial que o turismo acaba promovendo aqui, né? E aí, isso até um efeito negativo, né? Existe uma série de políticas e de possibilidades de tentar minimizar isso, né? É um tópico que a gente poderia conversar, talvez se vocês tiverem interesse no nosso encontro síncrono, né? Então, a gente vê aqui como vão se formando esses diferentes loteamentos. Então, tem essa criação da BR aqui, né, essa estrutura, essa prática do veranismo, e vão se loteando esses diferentes espaços, né? E aí essa população que acaba morando aqui, né? Enfim, e aí uma coisa que é interessante também de observar é essa diferença, se perceberem na própria arquitetura dessa praia aqui para essa daqui, né? Respondendo a diferentes momentos e a diferentes códigos, né, de apropriação disso. Então, aqui eu tenho esse modelo da estação, né, ou seja, casas de veraneio individuais, né, com uma cidade em volta, ou seja, uma população local e com outras funções urbanas ali, né, e aqui eu tenho condomínios, né, em que tudo está vinculado ao próprio condomínio, é gerido dentro do próprio condomínio, então tem uma diminuição bastante importante do próprio papel do serviço do poder público, né, que não deixa de existir, enfim, mas ele acontece nesse vínculo muito forte com a construtora, com a incorporadora, enfim, né, e a própria, enfim, a gente vê na própria lógica de apropriação do espaço quanto o próprio desenho arquitetônico é diferente, né, e o próprio acesso também é distinto, né, em relação à praia aqui e aqui, né. E também deixei ali para vocês na nossa wiki um artigo sobre o litoral norte do Rio Grande do Sul, que passou um pouco por esse processo também, né, dos condomínios, e que explica um pouco como é que é essa diferença dessa apropriação litorânea, né, a partir disso, respondendo já muito mais esse modelo dos resorts, talvez, né, do que a um outro modelo do veranista, ali próprio dos anos 50 e 60. E o quanto essas diferentes invenções, né, e maneiras de se apropriar desses espaços pelo turismo vão refletindo, né, na ocupação dos diferentes territórios. E aí talvez um outro caso que se assemelha a esse, né, que a gente discutiu, quem fez a disciplina no semestre passado de políticas públicas e turismo, né, o Costão do Santinho, em Santa Catarina, e a Praia dos Ingleses, né. Então, eu tenho de um lado
essa ocupação no modelo estação, né, com segunda residência, no modelo urbano de cidades, e do outro lado um resort, né? E aí eu tenho esse problema do esgoto, né? Então, por um lado, eu tenho, né, no campo dos ingleses, né, essa dificuldade de estabelecer um responsável ali pelo esgoto, porque eu tenho essa pulverização, digamos assim, eu tenho vários atores, né, espalhados ali, cada um individual, né? Então, quem é que fez aquela incorporação? Bom, agora já está feita, já tenho os diferentes proprietários, né? Como é que eu posso responder a esse tipo de questão? E o caso do Costão do Santim, que eu tenho um ator principal, né, no caso, por ser um resort, que é muito mais fácil de eu cobrar, digamos assim, desse ator, né, que se responsabilize por aquilo, né, até por ser uma sociedade anônima, enfim, avaliada, tem que responder a esse tipo de elemento, né? Então, e aí toda a discussão, né, que existiria sobre essas vantagens e desvantagens dos diferentes modelos de implantação ou de ativação turística dos territórios, ativação turística não, perdão, de implementação do turismo, né, nesses territórios, ou seja, um modelo centrado, por exemplo, em resorts, ou um modelo centrado nessa pequena apropriação individual, né? E a relação que isso tem, por exemplo, com medidas como a conservação do ambiente, ou, por outro lado, com a apropriação dos territórios, desses outros ativos pela comunidade, né? A privatização desses espaços, enfim. Mas fica essa discussão, então, aí, para a gente fazer o nosso encontro 5, tá certo?